sobre um personagem. Você pode colocar para nós, Adson, o PowerPoint, onde nós vamos estar fazendo um pequeno comentário. E o comentário que nós vamos estar falando hoje é sobre um personagem. Tá fácil aí? O conjunto dos alunos da Fernanda cantaram sobre ele. Esse daqui, irmãos, né? É um desenho, é claro. Alguém fez esse desenho retratando o personagem Moisés. Eu sei que ele é um personagem maravilhoso, intrigante, pelas histórias que ele fez. E no hino hoje, as crianças, adolescentes, os jovens cantaram sobre os livros que Moisés escreveu. E são tantas as histórias. Qual delas falar? Quando eu falo Moisés, qual é a história que vem na tua cabeça? Os 10 mandamentos? O Mar Vermelho? O Maná? Que mais? História de Moisés? O rio, o mar que se abriu? Ah, no cestinho, né? E aí, né? Uma vida toda de ministério. Desde que ele estava no ventre da sua mãe, Deus já tinha um ministério para ele. Moisés nasceu no Egito e num período da história muito crítico. Tanto que era para ele ter sido morto, né? Pelos homens de Herodes. Mas a mãe de Moisés, instruída pelo anjo, o escondeu até alguns meses. E depois foi obrigada a colocá-lo no cestinho no rio. E daí para frente, vocês conhecem a história. Moisés foi muito sábio. Ele foi encontrado no rio pela filha de Faraó. E quando viu aquela criancinha, logo se apaixonou. E ela conheceu, esse é um hebreu. Exatamente, dentro do cestinho, né? E assim, irmãos, ele foi criado, ele foi educado no palácio. Né? Toda a ciência, toda a sabedoria. E como ele foi educado pela sua mãe também, ele teve a parte religiosa, né? As histórias do grande Deus muito viva. Porque a mãezinha dele era fiel, como hebreia, fiel, ela passou as orientações para o filho. Qual era o nome da sua mãezinha? Olha, Joquebede. E vamos lá. A identidade de Moisés. A gente nunca lê ela toda num contexto só. Moisés, ele é da tribo de Levi. Olha, por isso dirigente da casa de Deus. Ele era um levita. O nome dele, em egípcio, Moisés significa filho. E para os judeus, Moisés significa retirado das águas. Porque é ali que ele foi encontrado. O seu avô era Coate, o segundo filho de Levi. O seu pai era Arão, filho de Coate. A mãe Joquebede, né? E segundo a Bíblia, mulher de Arão. E a sua esposa? Zípora. E o seu sogro, o pai dela? Jetro. E os irmãos de Moisés? Miriam e Arão. E os seus filhos? Gerson e Eliezer. Local de nascimento? Egito. E a localização, em que época viveu Moisés? 1250 anos
antes de Cristo. A história é velha, porém nova, viva para a igreja e para trazer conselhos para nós. Tempo de vida de Moisés, 120 anos, e local da sua morte, no Monte Nebo, na planície de Moabe. Ali eu erro de digitação. Irmãos, a história começa assim. O povo de Israel estava cativo no Egito, sofrendo, e Deus levanta Moisés. Moisés, você nasceu para ir ter com Herodes e tirar o meu povo do cativeiro. Herodes, Faraó, Egito, né? Então, irmãos, a obra que ele tinha que fazer, ele fez. Ele foi, ele conversando com Herodes, Faraó, agora eu confundi, né? Com Faraó, ele tirou o povo lá da escravidão do Egito. Mas era plano do Senhor e não plano de Moisés, né? E veja bem, em Êxodo 19, e versos 1, 2, 9, diz o seguinte: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Então, saíram do Egito e estavam caminhando para as terras de Canaã. 3 meses de viagem, eles pararam, acamparam-se no deserto. Ali, o Senhor achou interessante dar uma mensagem para o povo. Não foi só nesse momento que Deus deu orientações para o povo, mas aqui, e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Nessa altura da história, o povo que estava caminhando para Canaã, e esse povo já tinha recebido tanto livramentos, mas eles se esqueciam. Eles iam ter contra o líder, Moisés. E eles difamavam, desrespeitavam o líder. E eles não estavam contentes com a caminhada. Deus tinha um plano. E chegou em um momento que o povo falou assim: olha aqui, Moisés, por que nos tiraste do Egito? Lá a gente tinha alho, cebolinha, lá a gente tinha carne. E agora você nos trouxe para morrermos nesse deserto aqui? Deus mandou o maná, irmãos. E a comida eles recebiam todos os dias. A proteção da noite era uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo era o Senhor presente. Durante o dia, o sol escaldante, a nuvem que acompanhava aquele povo. Aquela nuvem era o Senhor, guardando e protegendo. Tanto que eles reclamaram, que o Senhor chamou Moisés. Moisés, eu tenho uma ordem para você, e para você transmitir para esse povo. E eles queriam que vissem em Moisés, que o povo visse em Moisés, que crescem em Moisés, porque Deus o havia usado. Então, irmãos, o Senhor disse: eu preciso falar com você, e não só com você, com o povo todo. Você vai e anuncia ao povo que eu vou descer e vou estar falando com todos vocês. Deus marcou o dia da data que o Senhor teve o encontro com
Moisés, ele disse, no terceiro dia, daqui 3 dias eu vou estar aparecendo no meio de vocês. E naqueles dias eles estavam acampados onde? No deserto. Era uma tenda do lado da outra. É como a gente vai acampar. Que a gente monta a barraca, uma barraca aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra lá, outra colar. Eu vou estar ali no meio de vós. Local, no pé do Monte Sinai. Eu vou aparecer no Monte Sinai. E entre vocês deve haver um preparo. Entre os sacerdotes, os maiores, deve haver um preparo. Vocês não vão comparecer perante mim do jeito que vocês estão. Rebeldes, pecadores, com a vestimenta espiritual de vocês suja de pecado. Eu vou estar no meio de vocês. Eu vou falar. E o povo também vai precisar se preparar. Irmãos, houve um preparo especial, físico e também espiritual. Sabe quando a gente vai na igreja e a gente se prepara para um encontro especial? É como quando você vai num casamento. É o casamento da melhor amiga. É o casamento do seu chefe. É o casamento da sua professora. Você vai da melhor forma possível. Assim o povo chegou perante o Senhor. E diz, irmãos, para que eles se preparassem espiritualmente, eles oraram, eles jejuaram e eles clamaram ao Senhor perdão. Porque eles sabiam que o encontro era uma coisa muito solene. Hoje, nos nossos dias hoje, quando a gente vem para a igreja, nós estamos atendendo um chamado de Deus. Venha, meu povo, venha na igreja, eu vou ter convosco. Será que hoje o nosso encontro é menos interessante e importante do que naqueles dias? Deus se fez presente lá e se faz presente aqui. Lá, Deus usava Moisés para falar. Hoje, Ele usa a nós. Nós vimos aqui hoje, eu estou encantada, o programa da escola sabatina, as criatividades, os jovens trabalhando. Vocês viram hoje como foi apresentada a lição, como foi apresentada o DVD, as notícias dos campos missionários. Que maravilha, irmãos. E eu sei que houve preparo. Você não levantou de manhã e disse, eu vou dizer. Não, você se preparou. Aí está, irmãos, o preparo. Deus nos chama constantemente a prepararmos, a gente refletir sobre a nossa vida carnal, né? O nosso físico e também a nossa vida espiritual. Cada vez que nós nos encontramos com o Senhor e ouvimos o que o Senhor tem para nos dizer, nós estamos prontos para ouvi-lo. E Moisés, irmãos, esse Moisés aí, ele foi aquele que recebeu as tábuas da lei, as primeiras tábuas da lei. Quando ele subiu ao monte, ele não precisou levar essas tábuas. Precisou, Cláudio? Não. Ele subiu e o Senhor deu as tábuas da lei. Deu as tábuas da lei escritas pelas suas próprias mãos. Mas não foi assim. Deus chegou. Olha, Moisés, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não, não foi assim. Foi uma coisa estrondosa.
A natureza estremeceu. Houve trovoada, escuridão. O alto do monte começou a fumegar, chamas imensas. Então, todos foram até o pé da montanha, do Monte Sinai. Demarcaram o monte e, aonde havia a demarcação, dali para frente, nenhum homem devia pisar. Porque aquela terra, aquele terreno santo, porque ali estava a presença de Deus. Houve trovoadas, relâmpago, escuridão, fogo, e de repente o Senhor disse assim, e o povo tudo ali ouvindo, todo mundo querendo ver: sobe, Moisés. Moisés subiu. Todos vendo, todos, em atitude de respeito, adoração, reverência. E Moisés foi subindo. Ao amanhecer houve trovões e relâmpagos sobre o monte. Uma espessa nuvem, um sonido de buzina bem forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O som do instrumento foi tão forte, o som de anúncio, que as pessoas se estremeceram. Era, irmãos, um sinal de alerta. Agora Deus vai falar. O monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno. Todo o monte tremia grandemente. Irmãos, já pensou você estar no lugar e de repente ali começa a estremecer? Hoje, quando se estremece a terra, a natureza está dizendo: algo está errado. Algo está errado. Está rachando o chão. Hoje, algo está errado. Mas naquele dia, ali, na história de Moisés, era a presença do Senhor. E, irmãos, quando a gente tropeça e quando quase cai, a gente assusta, não assusta? Aquilo, ó, a gente fica antenado. Agora, imagina o monte tremendo, o chão tremendo e as pessoas atônitas. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés. E Moisés subiu ao monte. E o povo ficou em pé de longe. Moisés, porém, se chegou onde Deus estivera. Irmãos, que privilégio! Moisés foi ter com o Senhor. Moisés foi preparado para essa missão. Moisés aceitou a sua missão e não recusou a subir até onde Deus estava. E Êxodo 20, verso 1 e 2, então falou Deus todas essas palavras, dizendo: então agora o povo ouvia: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o que segue a esses versos? Os mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, irmãos, ele era muito importante e precisava ser dito em alta voz para que esses mandamentos, esse conceito ficasse gravado na mente de cada pessoa. Não podia ser uma coisa baixinha,
fraquinha. Não, era Deus falando. Agora tem uma coisa. Não foi no Monte Sinai que a lei foi dada pela primeira vez. Quando a lei foi dada, irmãos? Quando foi dada a lei de Deus pela primeira vez? Lá na criação. O Senhor não foi o Criador, o Senhor não criou, o Senhor criou o ser humano, instituiu, criou, né, a semana, coroou no 7º dia. Então, a lei, irmãos, ela é eterna. E ela começou mesmo antes de Adão. Ela começou lá no céu. Porque a lei é santa, justa e boa. E ela representa o caráter do próprio Criador. Deus é tudo o que tem na lei. Ele é santo, ele é justo e ele é bom. E não foi naquele momento que a lei foi dada pela primeira vez. Mas ali ela foi proclamada para que os filhos de Israel, cujas ideias tinham se tornado confusas em virtude de sua associação com os idólatras do Egito, pudessem recordar os seus termos e compreender o que constitui a verdadeira adoração a Jeová. Nesses tempos, irmãos, o povo, como ficou 400 anos cativo no Egito, mais de 400 anos, ali eles foram adquirindo práticas pagãs. Entende? E agora o Senhor achou por bem trazer advertência e corrigir o povo. Trazer o povo na ideia de que a verdadeira adoração deve ser a quem? Somente a Deus. Por isso que o Senhor usou todos esses fatores, né? A natureza e o ser humano também, para poder impressionar. Essa fala de Moisés, irmãos, não deve ser apenas uma história na nossa vida. É uma história que leva à decisão, que leva à convicção. É uma história que ergue bem alto a igreja adventista do 7º dia. E você precisa ter convicção dos seus propósitos. Os seus propósitos estão alavancados aonde? A sua fé está alavancada aonde? Em dizeres ou no que diz a Bíblia? No que diz o Senhor? E todo momento é momento para a gente refletir. Para a gente ter aquele momento conosco e olharmos para nós mesmos e analisarmos como nós estamos perante o nosso Deus. E como o povo estava já idólatra por 400 anos no Egito de práticas pagãs, veio o Senhor e deu os mandamentos. Agora, esse escrito aqui é muito interessante. Foi tão marcante, irmãos, que olha só. Em Deuteronômios, né, capítulo 9, aqueles versos ali, diz o seguinte, olha só que impressionante. Subindo Moisés ao monte para receber, viu, irmãos, ele está errado, para receber as tábuas de pedra. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Irmãos, 40 dias Moisés esteve perante a face do Senhor, em comunhão com Ele. O que o Senhor tinha a dizer a Moisés, a explicar, foi muito mais do que a simples lei.
Ali o Senhor foi orientando. E sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. E o Senhor me disse: levanta-te, depois dos 40 dias, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já tem corrompido. Cedo se desviou do caminho que eu lhe tinha ordenado, e uma imagem de fundição se fez para si. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei de ambas as minhas mãos e as quebrei aos vossos olhos. 40 dias de ausência. E agora eu quero lembrar a igreja que nós vamos ter 30 dias de ausência aqui na igreja. A família Fioramonte, Cláudio, Graça, vão estar viajando. Vão para o Pernambuco, rever a família, rever os familiares. O Cláudio também e a Graça vão estar fora. Outra família nossa aqui, que também está longe. A família da Renilton, Tatiele e a Maria Clara. E como a gente fica sentido, né? Quando uma pessoa, né, do grupo se ausenta. Faz falta aqui. Mas a igreja deseja, eu falo em nome da igreja, uma boa viagem. Então, tá bom. Irmãos, passaram 40 dias. O povo já começou a descrer. Já tinha ouvido tudo aquele estrondo na montanha. Já tinha ouvido a voz de Deus. Olha a tendência do povo e a nossa tendência hoje. Porque o pecado é o mesmo. Só ele repete. Mudam-se os anos, né? Os anos vão indo para frente e o pecado é o mesmo. Aquela pessoa disse: mas nosso chefe, nosso líder nem vem mais. 40 dias fora, ausente daqui. Com certeza já morreu lá em cima. 40 dias. E Moisés desceu, trazendo as tábuas da lei nas mãos. Só que quando ele chegou, como estava o pessoal? Triste, chorando, a ausência de Moisés? Eles estavam numa festa só, numa orgia só. Haviam se esquecido dos princípios religiosos e voltado a práticas pagãs. Vamos fazer que nem no Egito, Fernanda. Vamos fazer um bezerro de ouro. Mulheres, tragam seus pingentes, suas pulseiras, seus anéis, seus braceletes que vocês ganharam lá do Egito. Porque o povo deu oferta para... o povo egípcio deu ouro para as pessoas levar. Deus ordenou, que era para a construção depois, né? Então, irmãos, as mulheres ajuntaram todos os seus pendentes, todos os seus ouros, e daquele ouro saiu o quê? O bezerro de ouro. 40 dias. Como pode, em 40 dias, esquecer um fato tão estrondoso? Exatamente, como a Fernanda está falando. E hoje nós estamos caminhando para a volta de Jesus. E muitos estarão prontos, preparados. Muitos fizeram aquele preparo lá, do encontro com Jesus. Que tinham que fazer o preparo físico e também o preparo espiritual. Isso, por isso que o líder, né, irmãos, e olha, líder não é só quem vem aqui na frente, viu? Líder é cada pai e cada mãe, porque o pai é o sacerdote do lar, a mãe é a sacerdotisa do lar, e o filho vai ser ou um sacerdote ou uma sacerdotisa. Então, irmãos,
Olha a responsabilidade. É uma responsabilidade doída, não é, irmãos? É de pesar no ombro. Que sozinha a gente não consegue desenvolver a nossa vida, nem física e nem espiritual, corretamente. A verdade é essa. Nós precisamos da ajuda do grande Pai. E agora, irmãos, começa tudo de novo. Moisés jogou as tábuas. Moisés estava chegando com as tábuas. E eu penso que de repente ele nem as apresentou ao povo. Na ira, na hora do estado de nervo abalado, seu emocional estava abalado, ele ficou indignado, ele ficou enojado do que ele viu. Ele jogou as tábuas da lei e elas se quebraram. Por isso que eu falo, agora começa tudo de novo. Deuteronômio relata a história dessa maneira. Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor, Moisés, alisa 2 pedras, 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faze uma arca de madeira. Ah, Moisés, agora você vai lapidar 2 pedras, viu? Agora você vai subir o monte de novo, vai voltar a ter comigo, eu vou escrever novamente. Só que agora você vai fazer uma arca também. A arca, irmãos, é um tipo de uma caixa. E ela, nos dias do tabernáculo, a arca, ela fazia parte do móvel da igreja. Assim como tinha o castiçal, a mesa, os pães, o altar do incenso, tinha a arca. E a arca não ficava no pátio, não ficava no lugar santo. Ela ficava onde? Ela ficava no lugar santíssimo. E em cima da arca, 2 querubins protegendo. Ah, Moisés, você vai fazer uma arca. Porque depois que você apresentar as tábuas para o povo, você vai guardá-las. Porque elas são intocáveis. Agora, nós vamos ver no decorrer aí que essas tábuas foram guardadas, mas não para ficar no esquecimento. Não poderia ficar no esquecimento. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, do meio do fogo. E desci novamente do monte e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão como o Senhor ordenou. Irmãos, passaram muitos anos. Agora eu pergunto, aonde está a arca da lei hoje? Aonde está a arca da lei? Então, olha só, eu tenho um escrito, da Ellen White, que diz o seguinte: na época, haviam homens ali dos judeus que eles eram desrespeitosos à palavra. Mas haviam muitos que eram justos, fiéis. Como em todos os tempos há. Aos fiéis, os que estão preocupados em estar na igreja, ouvir a sua palavra, orar. Justos. Havia em Jerusalém alguns justos, e Deus apareceu a eles com o propósito: vocês vão pegar a arca e vocês vão escondê-la, evitando assim que viessem os soldados, os soldados pagãos, e as levassem embora. E alguns havia que se determinaram colocar, além do alcance das mãos cruéis, a sagrada arca, que continha as tábuas de pedra sobre a qual haviam sido traçados os preceitos do decálogo.
Isto eles fizeram antes dos judeus serem levados para a Babilônia. Olha, gente, o tempo passou. Eles foram tirados do Egito. Aí viveram nos tempos dos profetas menores. Aí veio Babilônia. E o que Babilônia fez? Levou o povo cativo novamente. Mas antes que viessem, né, o exército babilônico, Deus deu instrução. Homens fiéis pegaram a arca e a esconderam em uma caverna. Com lamento e tristeza esconderam a arca numa caverna. Sabe por quê? Foi com tristeza que eles esconderam? Porque aquela arca deveria estar no templo todos os dias. E ela agora estava escondida, onde devia ficar oculta do povo de Israel e de Judá. Por causa dos seus pecados, não mais sendo-lhes restituída. Nunca mais viram a arca. Esta sagrada arca ainda está oculta, jamais foi perturbada desde que foi escondida. Isso está no livro Profetas e Reis. Irmãos, às vezes eu faço a pergunta para mim assim, tantas escavações, né, Áurea, são feitas. Está no auge o programa Evidências da Novo Tempo, porque há pessoas que só a Bíblia, irmão, se você apresenta só a Bíblia, não basta para ela. Ela necessita de provas científicas. Ah lá, a Áurea era uma. Entende? Irmãos, então, para essas pessoas é que se especializaram esses, como chamam esses estudiosos? Esses arqueólogos. É bom para fins de conhecimento. Que beleza. Olha lá, amanhã à noite, Evidências vai passar sobre Sodoma e Gomorra. E eu assisti, irmãos, agora, eu sou assim, eu assisto depois que acontece, todo mundo já esqueceu, agora que eu estou sabendo. Agora que eu li, porque eu fiquei sabendo. O pastor Ronaldo, não é Ronaldo, é Rodrigo Silva, né? Ele foi no programa do Jô. Então, a gente já havia mencionado isso daqui, né? E como a gente está sempre aí, né, arquivado, eu entrei no programa da igreja, viu? Eu entrei aqui no ADV7, aí está arquivado. Coisas interessantes arquivadas. Então, é bom, né, a gente ter na memória para não esquecer. Porque a gente vê, sabe, esquece, não dá valor na hora, não cai a ficha. E ele foi, e ele explicou muito bem. Então, há pessoas que precisam de provas científicas? Então, agora eu quero chegar. Né? Por que eu estou chegando nesse ponto da conversa? Porque eu penso assim, será que vão encontrar essa arca? Eles estão. Os cientistas. Olha lá. Eles creem, né? E sabem que ela está escondida. Irmãos, já pensou se encontrarem essa arca, eles vão abri-la e dentro vai ter algumas coisas. O que tem lá mesmo, lá dentro? O que, Vanessa? As tábuas. O que mais? A vara de Arão. E o que mais? Um potinho de ouro com maná. Usada. É verdade, Fernanda. Pode ser que a gente nem veja, então, né? Olha lá, ó.
É bom, ó, se não encontrar aqui nos nossos dias, no céu, né? Olha, irmãos, dentro da arca, olha o que tem dentro da arca. Vou fazer a pergunta, hein? Dentro da arca está também o maná e a vara de Arão que florescera. Irmãos, por que as tábuas da lei estão guardadas? Olha só. A lei foi escrita em pedra pela primeira vez. Moisés subiu e desceu com as tábuas da lei. A pedra foi a que o Senhor deu. Chegando embaixo da montanha, Moisés quebrou as pedras. O Senhor disse: sobe de novo. A lei foi escrita em pedra pela segunda vez. Então é para não esquecer. Se o momento foi tão solene, foi tão importante, é para não esquecer mesmo. Mas a Bíblia diz assim, ó, que a lei deve ser escrita em nosso coração. E aí é Deus dando a mensagem a terceira vez. Jeremias diz assim, ó: este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então tá bom, Cláudia. Irmãos, e dentro da lei de Deus, dos mandamentos, eu vou ressaltar só o quarto. Lá no céu, existem as tábuas da lei original. Ela está lá. E a cópia, né, a que Deus escreveu com sua mão, está aqui, guardada. Isso, o móvel lá, né? Então, irmãos, veja bem. Na lei dos 10 mandamentos, está contido o quarto mandamento, o sábado, que é o tripé da igreja adventista. O elo entre Deus e sua criatura. O sábado. Deus fez o sábado para que nós pudéssemos, nesse dia, como fez Moisés, vir ter com Deus. É como se aqui fosse um monte e Deus estivesse presente, nos reportando nos dias de Moisés. Então, irmãos, no sábado, falando de maná ainda, o sábado é tão real, a guarda do sábado é tão real, que quando o povo caminhava para ir para Canaã, vinha comida. Deus providenciou a comida. Caiu o maná. O maná era um pozinho branco e que eles catavam e as mulheres levavam para as suas casas e faziam uma massa. O maná caía todos os dias? Não, menos no sábado. Olha, irmãos, caía o maná de domingo a sexta-feira. Todos os dias, as pessoas pegavam a medida que ia comer, almoço e janta. Caía certinho. Na sexta-feira, caía em dobro. E era para que essa comida fosse providenciada na sexta-feira. E no sábado não saíam colher o maná e não precisavam acender o fogo para fazer a comida. 40 anos. Que lição, irmãos! Que lição! Que experiência! Agora há um conselho aqui.
O sábado, irmãos, é um porto seguro. Oferece calma e paz depois das intempéries que o barco enfrentou durante a semana. Vamos dizer, a nossa vida, a nossa família é um barquinho. E nós, os líderes da casa, nós vamos navegando nesse barquinho. E às vezes, os desafios são tanto que é como se as ondas do mar subissem, ventasse muito, escurecesse muito. E esse barquinho é jogado de um lado para o outro, de um lado para o outro. Assim, irmãos, é a vida do cristão. Assim é a minha vida. E eu acredito que a vida de vocês também pode ser parecida com a minha. Também cheia de desafios, de problemas. Então, mas no sábado, o sábado é um porto seguro. Você resolveu ou não resolveu seus problemas, a gente vem ter com Deus. O sábado é um oásis onde o viajante cansado e sedento encontra água para revigorar a sua força. Você está desnutrido. Você está, quando a pessoa não tem água, ela está desidratada, sem a água pura, sem a água fresquinha que é Jesus. Aí no sábado, você vem e bebe. Deve beber todos os dias, da fonte. É o Salmo 23, isso mesmo. Então, irmãos, durante a semana nós bebemos água, mas nós bebemos um pouquinho por dia. Agora no sábado aqui, é com fartura, é água corrente, está para beber, o tempo todo para beber. Irmãos, como Deus conduz a humanidade. E aí estão os mandamentos. Seria bom, irmãos, que em cada lar, em cada casa, tivesse uma tábua da lei, assim, um quadro. Para quando a gente passasse ali, desse uma olhadinha. E seria bom que a gente, pudesse guardar na cabeça todos os mandamentos. Aqui alguém conhece os mandamentos todos de cor? Alguém tem essa facilidade? Mais ou menos, né? E aí, irmãos, Moisés e as tábuas da lei. Então, a nossa fé, a nossa crença está fundamentada na palavra de Deus. E os mandamentos é o que rege o ser humano. Nós, irmãos, da Igreja Adventista, nós não somos melhores do que ninguém. Pode estar passando ali fora uma pessoa que é de uma outra religião e tem a vida melhor enquadrada nos mandamentos do que a nossa. Pode ser. Mas como povo de Israel, o Senhor não vai perdoar aquele que sabe e não pratica. Aí eu entro no contexto de que nós, a família da igreja, nós precisamos ser os melhores cidadãos, de uma maneira que a gente não seja apontada. Você. Entende, irmãos? Que chateação. Por isso Deus chegou junto a Moisés. Chegou ali. E hoje a lei não pode ser esquecida. Hoje tem que dar continuidade. Porque nós somos o remanescente. Queira ou não queira, você é remanescente. Eu sou remanescente. Nós não estamos aqui por acaso, Eliana.
Deus tem um plano para cada um de nós. E sabe qual é o plano? Defender essa bandeira até que a gente feche os olhos. Porque depois, não se preocupe, Deus dá a continuidade através da nossa família, através dos nossos familiares. E, irmãos, falando em família, essa semana, eu acredito que foi na quinta-feira, nasceu mais uma criancinha da família Fioramonte, viu? A Juliana. A Juliana, né? Ela teve bebê. Então, por que eu estou falando isso para a igreja? Porque o esposo dela é aquele psicólogo que sempre está pregando para nós. Tá? Então, o Walter, de vez em quando, está aqui, pregando. A Juliana, de vez em quando, está aqui, cantando para nós. Então, nasceu mais uma menininha, e ela se chama Natália. E o irmãozinho se chama Nicolas. Então, e nós estamos felizes, muito felizes. E assim, irmãos, eu encerro a minha fala. Que nós possamos ser fiéis a Deus. E, quando Jesus vier, que nós não sejamos repreendidos, né? E que o Senhor possa dizer assim: vinde, benditos do meu Pai, vinde. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos orar nesse momento. Querido Jesus Todo-Poderoso, agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos nesse templo. Querido Jesus, grave a tua lei, os teus mandamentos em nosso coração, para que nós possamos ser moldados, sermos exemplos, sermos fiéis e nos prepararmos a cada dia. E que nós possamos fazer não só o preparo do físico, mas também o preparo espiritual. Abençoe a cada pai, a cada mãe, a cada filhinho aqui. Acompanha-nos para os nossos lares, sãos e salvos, em nome de Jesus. Amém.